Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Engenharia Aplicada em Campo. Hoje nós vamos continuar a nossa saga aí, a nossa sequência sobre comandos elétricos. Então, como eu expliquei para vocês lá no início, tá? E, aproveitando que nós estamos numa sequência, se você não assistiu é porque não está inscrito. Então, já faça a sua inscrição, aproveite aí o tempo aí, estamos no início do conteúdo. Faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí, porque a gente vai propagar muito conteúdo aqui, tá legal? Bom, nós estamos falando de comandos elétricos, aí eu expliquei para vocês que a gente vai falar por partes aí, e não é uma sequência que está numa apostila tal, não. É uma sequência que nós temos o conhecimento aqui de campo, de muito estudo. Eu sou engenheiro, sou engenharia é complicado. Eu sou engenheiro mecatrônico, engenheiro de controle e automação, sou técnico, de automação também, de automação e controle, e fiz vários cursos no Senai aí na época da 14 anos aí, quando tinha os cursos, de eletricista de manutenção, todos esses cursos aí eu pratiquei, eu fiz no Senai. Uma ótima instituição de ensino, uma das melhores do mundo, para aprendizagem industrial aí, excelente. Selecionei 10 dispositivos mais utilizados em um comando, um comando elétrico, e nós vamos falar sobre a simbologia deles. Então vamos lá, ó. Um dos dispositivos principais aí, nos comandos elétricos, são os botões e as chaves. E aí você tem vários tipos de botões e chaves, No comando elétrico é utilizado muito push button, O botão pulsante. Então, push button é o botão pulsante. Por isso que no comando anterior a gente fez aquele comando lá, aquele contato de selo. Porque quando eu uso o push button, eu dou um pulso, Ele energiza a bobina, mas para ficar atracado eu preciso do contato de selo, E depois no final, para fazer sentido a lógica, eu derrubo esse selo, Quando eu aperto o parar, o desliga, eu derrubo esse selo, tá bom? Então, temos o push button, a simbologia aí, vocês vão ver que ela vai ter sempre a característica do botão e o contato, Que nós falamos já, contato normal aberto, contato normal fechado, normal aberto 3 e 4, normal fechado 1 e 2, nunca esqueça disso, nunca mesmo, sempre num comando elétrico você vai olhar um contato, ele pode ser um contato 212, 211 e 212, você vai saber que ele é normal fechado, porque a terminação dele sempre vai ser 1 e 2, Então, temos os botões aí. Aí, botões, gente, a gente tem o push button, a gente tem o botão de trava, que é um deles, o botão de emergência, que a gente usa. Ele tem uma trava e você gira ele para destravar. Você tem as chaves, que são de 2, 3 posições. Você tem as chaves que são retorno por mola, Você vira ela e ela retorna. Então você tem vários tipos de botões e chaves, tá bom? Outro, muito importante, essencial para o comando elétrico, são os contatores, E os contatores, a simbologia dele, você vai ter a bobina dele, a bobina do contator e os contatos. Então, simbologia do contator, você tem contator quando você desenha a potência, como nós fizemos no diagrama anterior, e você tem a solenoide, O mesmo vale para relé e contator, O que vai mudar? A descrição, vai mudar alguma peculiaridade que você vai ter na descrição de variáveis lá da simbologia, você vai ter em alguns diagramas no início, outros no final. Você tem a descrição das variáveis. E nós temos aí os temporizadores também, O temporizador também tem a simbologia da bobina dele, Seria aí da parte da energização, alimentação do temporizador ou timer, Ele tem essa simbologia e tem também os contatos, tá bom? Tem os contatos. Outro item, é aí o relé térmico. Relé térmico, gente, todo mundo fala, mas não é muito utilizado hoje em dia. Não é utilizado nos comandos que estão sendo elaborados hoje, porque muitos desses comandos estão sendo trocados por disjuntor motor. Então, em vez de eu usar o relé térmico lá no final do contator, eu uso o disjuntor motor, que já tem a proteção termoelétrica, A proteção para o motor contra sobrecarga, que eu ajusto,
e tenho também o contra curto-circuito, tá bom? Então, mas eu tenho muito ainda diagrama com o relé térmico, tá bom? Relé térmico ele tem aí também, né, a simbologia dele e tem os contatos aí, né, 95, 96, 98, né, que são normal fechado e normal aberto respectivamente, tá bom? Nós temos também, né, falamos aí dos disjuntores. Então nós temos os disjuntores. Disjuntores normais, o que são disjuntores normais? Aqueles disjuntores termoelétricos que tem a curva ABC, tá? E aí, curva A, o desarme é mais rápido, né? Corrente de fuga mais baixa. Curva B e curva C mais longa, tá? Geralmente utilizado aí padrão é a curva C. Na sua casa, por exemplo, tem um disjuntor curva C, tá bom? Então, os disjuntores. Depois eu tenho também os disjuntores motores, que eu falei que substitui a parte do relé térmico para o motor, para proteção do motor. Então, eu tenho o disjuntor motor que eu consigo ajustar a corrente de sobrecarga aí, né, que é permitida para aquele motor, eu ajusto no disjuntor motor, tá bom? Tenho o disjuntor motor, então aí eu tenho também para proteção de motores, né? E em geral, relé de falta de fase, tá? O que esse relé de falta de fase faz? O que esse carinha faz? Ele não libera o comando se as fases não estiverem no sentido correto, por exemplo, RST, e também se estão todas ali ativas. Porque se falta uma fase, ele também não libera o comando a partir de um contato lá NA-NF, tá bom? Então, o relé de falta de fase. O relé de segurança, que a gente sempre fala aí no grupo da Engenharia, que nós fazemos a adequação NR12. Ele também é muito importante, tá? O relé de segurança, tá? Essa simbologia, ele tem lá, né, um OSSD, tá? 2, na verdade, que são canais modulados, tá? Com ondas, tá? Onda quadrada, que aí você tem uma onda que ela tem uma frequência certa. Mas qual que é essa frequência, né? É determinada pelo fabricante. E aí, ele sai um canal, né? Um canal OSSD1, ele manda um sinal e aí ele retorna. Nesse sinal que ele manda, eu posso colocar os contatos ali de chave de segurança, de botão de emergência, só que eu tenho que retornar para o borne certo. Então, se eu tenho um S21, por exemplo, ele retorna no S22, por exemplo. Eu não posso inverter ele com o S23, que ele não vai funcionar, tá? O S23 teria que retornar no S24, tá? Então, ele tem uma onda características, tá? E ele tem um que emite a onda e outro que recebe e ele vai por esse canal. Então, essa é a característica principal do relé de segurança, porque ele é contra burla e contra falha, tá? O relé de segurança, ele é classe 4 de segurança, porque ele é contra a burla e contra a falha. Então, por isso que ele tem esses canais modulados aí com um perfil de onda, com uma frequência características, né? Tensão por tempo, tá? Uma onda aí para que ele emita esse sinal e receba no mesmo canal. Não pode inverter e não pode faltar esse canal, senão ele gera uma falha, tá bom? Relé de segurança aí, vamos falar também do fusível. É uma proteção também, simbologia do fusível para você usar no seu comando elétrico aí, tá? É utilizado ainda? Sim, é utilizado sim o fusível, o porta-fusível aí em alguns comandos elétricos também, tá? E nós temos a simbologia aí do motor, tá? O motor ele pode ser, né, um motor trifásico, um motor monofásico, tá? Tem várias simbologias aí, motor de passo, tem várias simbologias de motores aí também, tá legal? Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Esse conteúdo é um pouco, né, como vamos dizer assim, chato. Eu não digo chato, mas ele tem que ser passado para vocês, porque vocês têm que entender de simbologia, tá? Para montar um comando elétrico, para saber o que está chaveando, tudo certinho ali, a lógica de contatos, tem que saber simbologia, porque você tem que falar na mesma língua, tá? Você tem que falar na mesma língua que o outro eletricista, que o outro engenheiro elétrico, que o outro técnico eletrônico, tem que falar tudo na mesma língua. E para falar na mesma língua, você utiliza uma linguagem com simbologia, né, com tudo isso, né, para que
todos entendam. Isso é universal. Entendendo isso que eu estou te passando, é no mundo todo, tá? É no mundo todo. Tem algumas variações, mas não importa se vai estar em inglês, francês, grego, em árabe, não importa, em mandarim, não importa. O diagrama ele vai estar sempre nessa linguagem que eu te passei aqui, tá legal? Então, se você não está inscrito, já se inscreva, tá? Ative o sininho de notificações e deixe o seu like, porque vem muito conteúdo por aí. Um abraço, até a próxima.